Meus amigos, um grande abraço desde a Venezuela do Sul. E Moraes e o governo Lula consideram que a Lei Magnitsky provavelmente será aplicada contra Moraes se e após a condenação de Bolsonaro na tal da ação da trama golpista. Isso é o que dá conta a matéria da revista Veja de instantes atrás. O novo cálculo do governo, e nós sabemos quem é que governa, sobre possíveis sanções a Alexandre de Moraes, diz a revista Veja. O governo projeta que novo tempo para a aplicação da Lei Magnitsky estaria vinculado ao julgamento de Bolsonaro no STF. Integrantes do governo, e nós sabemos quem é o governo, calculam que, a despeito de o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro ter projetado para breve as possíveis sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, prioridades domésticas e a possibilidade de os Estados Unidos entrarem na guerra entre Israel e Irã podem ter feito Donald Trump aguardar um time específico para enquadrar o magistrado na chamada Lei Magnitsky. Eu vou ler a matéria e depois eu farei alguns comentários. Depois do secretário de Estado americano Marco Rubio ter afirmado a congressistas que havia uma grande possibilidade de sancionar Moraes, integrantes do governo Lula projetam que o novo marco temporal, o prazo para punir administrativamente o juiz do STF, está vinculado ao desfecho do julgamento da trama golpista, que eles dizem assim, né? E da provável condenação de Bolsonaro. Pelos cálculos de advogados e interlocutores da corte, quando se fala advogados, principalmente o grupo Prerrogativa, né? Que é o puxadinho do desgoverno. A primeira turma do tribunal deve apreciar se o presidente deve ser condenado por golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático por volta de setembro deste ano 2025. Seria diante do veredito a ser imposto a Bolsonaro, réu por crimes que podem levá-lo a amargar 40 anos de cadeia, que Trump incluiria o nome de Alexandre de Moraes, enfim, entre os penalizados pela Lei Magnitsky. Aspas, como os Estados Unidos estão agora nessa questão da guerra, estamos quietos deixando a poeira baixar. Fecha aspas, disse sob reserva um integrante da ala jurídica do governo. Não será necessariamente uma tarefa fácil. Um tribunal da Flórida expediu no último dia 17 uma citação ao ministro Alexandre de Moraes, no âmbito da ofensiva da plataforma de vídeos Rumble e da Trump Media contra Alexandre de Moraes. Com isso, está aberto o prazo de 21 dias para Moraes se manifestar, se defender sobre a acusação de que ambas as autoras da ação de censura a vídeos de expoentes da direita brasileira. Não é só isso, hein? O monitoramento de autoridades do Executivo sobre quando a eventual punição via Lei Magnitsky pode ser aplicada contra Moraes é levado em conta porque, conforme mostrou a revista Veja, a depender da extensão da canetada da Casa Branca, grandes bancos brasileiros que operam em dólar, por estarem sujeitos às regras americanas, também poderiam ser atingidos. Entre os impactos diretos contra Moraes estão o possível cancelamento de aplicativos de celular e de cartões de crédito, o impedimento de viagens de Moraes e família aos Estados Unidos e dores de cabeça para empresas de familiares do magistrado. Criada no governo Barack Obama, Moraes entrou na linha de tiro dos americanos sob a alegação de que promoveu pretensas violações, e aí segue agora a matéria nessa parte aqui mais em declínio. Meus amigos, novamente a revista Veja, tentando amenizar para o governo, mas o próprio texto da matéria e também as supostas fontes da matéria, que membros do governo, dão conta que a realidade é uma só. A Lei Magnitsky, as sanções da Lei Magnitsky virão sobre o ministro, e nós sabemos que não virão apenas sobre o ministro, virão sobre ministros, ou melhor, sobre ministres, sobre o PGR, sobre familiares, inclusive dizem escritórios de esposas, sobre assessores, juízes auxiliares, fala-se até em Rodrigo Pachecozinho e tantas outras pessoas, certo? Muito bem. Então, o novo time agora é se condenarem Bolsonaro. Nós já estamos em julho praticamente, né? Agora, há também a ação penal proposta pela Rumble e pela Trump Media, que está andando de vento e popa. Está andando muito bem. O Moraes agora só tem 18 dias para apresentar a defesa, senão será revel. Inclusive,
essa ação está tramitando muito rápido e tramitará muito rápido, principalmente a depender da revelia de Moraes. Significa que, provavelmente, em algum momento, além das sanções que virão da própria decisão, as sanções judiciais que virão dessa decisão, dessa ação, a prova é muito forte no sentido de que as alegações são bem fundadas e que Moraes será condenado nessa ação. Então, além dessas decisões judiciais, das medidas repressivas contra Moraes, oriundas dessa ação judicial, as sanções por via administrativa, por via do Departamento de Estado norte-americano, virão consubstanciadas nas provas que eles já têm em mãos e também eles vão usar essas próprias decisões judiciais, a decisão final que condena Moraes, para encorpar as sanções administrativas. Então não adianta essa pressa toda, não é apertar um botão. Agora, assim, qual é a tranquilidade? Vejam, a coisa que está acontecendo aqui é tão séria, violação de direitos humanos tão importantes, inclusive de direitos humanos de cidadãos americanos, de residentes estrangeiros em solo americano, de empresas americanas, que as sanções virão. Então, não se inquietem por conta desses afazeres que surgiram agora do governo americano, na sua faceta de relações internacionais, aí, tentando administrar também essa coisa do embate Israel-Irã. Isso não vai demorar muito. A minha opinião é que esses analistas apaixonados, emocionados pelo Irã, estão errando em feio. O Irã vai espernear um pouquinho, como está agora ameaçando fechar o estreito de Hormuz, né? Ali por onde escoa 20 e poucos % do petróleo do mundo. Podem tentar fazê-lo, mas não é de interesse da China, não é de interesse da Rússia que o Irã faça isso. Ali está envolvido muito dinheiro. Espernear um pouquinho, vai ter um efeito colateral aqui e acolá, mas esse conflito não tirará o sossego do governo norte-americano por muito tempo. Tenho a impressão que houve um erro de cálculo terrível por parte do Irã. Melhor dizendo, do regime dos ayatollahs, que se Deus quiser vai cair em breve. Trump fez o certo. A história vai mostrar. Não era tão difícil perceber que o certo a fazer era isso. Israel, por óbvio, também fez aquilo que tinha que fazer. É uma questão vital. É uma questão de autodefesa, de legítima defesa em relação ao Estado de Israel. Muito bem. Os grandes irmãos que o Irã sempre achou que viriam em sua defesa nesse momento têm problemas muito sérios. Chega a ser risível assistir a Rússia condenando os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã, quando a Rússia agiu diante dos seus próprios interesses e ela alegou legítima defesa. Está há 3 anos na Ucrânia. A Rússia não tem autoridade moral internacional para criticar o conflito Israel, Estados Unidos e Irã, e muito menos para tentar impor limites. A China tem problemas econômicos. A mídia ocidental pouco fala disso. A China tem insatisfações dentro das próprias forças armadas. A China vive um momento turbulento dentro do próprio Partido Comunista. A autoridade do Xi Jinping está contestada nesses âmbitos. Então, se você está passando por uma crise de autoridade interna, como a China, com números macroeconômicos ruins, como a China, ainda mais por todo esse jogo, esse embate fiscal que Trump, essas sanções econômicas que Trump vem impondo. Então, veja, o Irã não contava com o fator dos problemas internos da China, ampliados pela volta do Trump, não contavam também que a Rússia não conseguiria resolver os próprios problemas lá no leste europeu, a contento. O cenário internacional virou-se contra o Irã. Vamos torcer que os iranianos, principalmente os iranianos, com todo o esforço que Israel e os Estados Unidos fizeram até agora, que os próprios iranianos consigam se resolver internamente e derrubar o regime.
Já se fala na restauração da monarquia, embora dizem também que a oposição iraniana é bastante dividida aí entre neomonarquistas e também republicanos. É hora do próprio povo também. Estão parecendo até brasileiros, né? Estão um pouquinho assim, a ver navios, com um pouquinho assim de preguiça, vendo muita Netflix. Está na hora de a oposição e o povo iraniano também tomar as rédeas do próprio destino. Vamos esperar que sim. Não creio que esse conflito vá se estender muito, não. Deixa a parte, não costumo errar muito também nessas análises, não, porque a leitura não é tão difícil. Às vezes está um pouco embaralhada, mas esse caso está bastante simples. Bastante simples. Bom, é isso. É isso. Deixe o like, inscreva-se. Comente de maneira responsável.